mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, cumprimento a todos na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina da TV Verdade Presente. Louvado seja Deus por isso. Amém. E o tema da nossa lição hoje é Salvação e o Tempo do Fim. É a lição número 4. E eu convido os irmãos, aqueles que puderem, ajoelhar e falar com o nosso Deus. Amado Pai que habita nos céus, em nome de Jesus, nós rogamos Tua presença entre nós. Amém, Deus. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa aqui, porque nós não estamos aptos a falar, meu Deus. Nós reconhecemos quão pequeno nós somos. Nós rogamos pelas pessoas que estão em casa e que vão ouvir essa mensagem, que vão recapitular a lição conosco, que o Senhor possa abrir o entendimento deles e nosso também. Amém. E que o Senhor possa trazer essa mensagem maravilhosa, meu Deus. Não deixa o homem falar, mas o Senhor possa falar. Não deixa a gente falar alguma coisa que desagrade ao Senhor, mas que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. Amém. No doce nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Que bom é estudar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Aqui eu vou apresentar os irmãos, está conosco hoje aqui na bancada, que é o irmão Vilano, está numa ponta ali. Boa noite, irmãos. O irmão Mário, o irmão Ricardo e o irmão Potágoras. E eu sou o Alexandre que vos fala. Que Deus seja louvado. E o texto para nós começarmos a nossa lição está em 1 João 4,10. Olha que texto lindo. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, verso 10. Então, irmãos, comenta para nós esse texto, dá uma recapitulada aí, a introdução da lição. Aqui fala sobre salvação e o tempo do fim. Esse é o título da nossa lição, né, que nós vamos estudar. E aqui fala a tônica da salvação, que nós já falamos nas outras lições, né, nas lições anteriores, que é o amor, o verdadeiro amor, o amor recíproco, né? O amor que nós temos que ter ao Senhor e o amor que Ele tem por nós. O amor de Deus não é vamos dizer assim, uma condescendência com um erro, com um pecado, né? Nós sabemos que Ele não condescende de maneira nenhuma com o pecado. Tanto é que Ele mandou seu Filho para resolver o problema do pecado. A doutrina do santuário é o remédio contra o pecado. Isso é o amor de Deus. Esse é o amor. E esse amor vai nos levar à salvação nesse tempo do fim. Essa questão do amor, que conforme o texto aqui de João está falando, relatando, é a coisa mais importante da cristandade. Deus, através dos profetas, através dos discípulos, através de todo o sistema de cristianismo, Ele quer enfatizar o amor dele para conosco, que é a força que vai conceder a vitória sobre Satanás e o pecado e tudo aquilo que nos embaraça. Então, as nossas energias como cristão, nós temos que estar focados nisso, no amor de Deus, nesse amor. E a prova clássica desse amor, esse amor materializado, é em Cristo Jesus. Jesus é a essência do amor do Pai. Ele derrama o amor dele aqui através de uma pessoa. Se a pessoa quer entender o amor do Pai, é olhar para Jesus. Ele é a essência do amor. Exemplificado, né? Exatamente. É o amor ali materializado de Deus. Amém. Amém. Aqui na lição já de sábado, irmão, falar da diferença entre a religião cristã e outras religiões. Fala do que Jesus fez por nós. Mas eu gostaria até de acrescentar um comentário, né? Que existe uma clássica diferença entre o cristianismo e outras religiões, que eu já tive a oportunidade de visualizar, né, no meu serviço, na escola, que as pessoas elas podem ser budista, hinduísta e continuar a vida que elas levam. A pessoa pode estar lá, elas comem o que querem, muitas das vezes elas vivem a vida, às vezes roubam, faz tudo o que fazem e elas se simpatizam com o budismo, hinduísmo, elas são espíritas, elas não mudam nada na vida dela, é como se fosse torcer para um tipo de futebol, né? A religião. Mas o cristianismo não. O verdadeiro cristianismo é uma religião que pede tudo de você. Por isso que a religião mais difícil é porta estreita, pede tudo. Não é só você simplesmente fazer um ritual,
né? Que nem eu já tive a oportunidade de viver com espírita, com pessoas que simpatizam com budismo, com religiões orientais, e elas simplesmente vão lá, mas aquilo, se você olhar lá na rua, você não vai ver diferença nenhuma, não é? Agora, o verdadeiro cristianismo pede tudo de você, tudo. Eu já vi pessoas dizendo que a minha religião não me fica impedindo de fazer minhas coisas, né? Então elas se gabam, né, que a minha religião é livre. Mas o verdadeiro cristianismo segue o que o Senhor Jesus falou, a porta é estreita, ela continua sendo estreita, né? O caminho também é estreito. Essa é a verdadeira religião. Essa é uma diferença clássica entre a nossa religião, a religião de Cristo, e as religiões, né, que o mundo oferece. Outra coisa que vale a pena observar bastante também, Potávio, você tocou num ponto muito importante também, né? A maioria das religiões, das outras religiões, elas pedem um serviço aos seus deuses, né? É a pessoa, o ser humano, quem serve incondicionalmente ao seu Deus. Mas esse Deus não faz nada pelo ser humano. O cristianismo é totalmente ao contrário. Foi o próprio Deus quem fez primeiro, que se fez servo pelo ser humano. Não existe nenhuma religião, nenhum Deus pagão dessa forma, né? O próprio Deus se materializar e Ele se doar. Ele deu tudo por nós primeiro, para que depois Ele pudesse exigir que nós dessemos tudo para Ele. Ao contrário, totalmente diferente de qualquer religião. Não existe em qualquer religião um Deus imaginário, né, em que um Deus se doa totalmente pelos seus súditos, né? O cristianismo é o contrário. O próprio Deus se doou totalmente para os seus servos, para que pudesse assim, né, pedir obediência. E é interessante que em Filipenses, Paulo cita, Filipenses 2, 3 a 8, Paulo cita essa humilhação de Cristo, e ele pede que haja em nós o mesmo sentimento. Isso. Né, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Exato. Ou seja, nós devemos ter de considerar os outros superiores a nós mesmos. Lá pede que considere os outros superiores a nós mesmos. E a gente ter essa disposição que Cristo teve, Ele humilhou, foi humilhando, foi descendo na escada da humilhação, que nós possamos ter, como verdadeiros cristãos, né, que nós possamos ter esse caráter, né, caráter de Amém. Cristo. Amém. E, irmãos, outra coisa também que eu queria enfatizar com vocês, né, que aqui no texto já fala, né, não que nós tenhamos, né, amado a Deus, né, mas porque Ele nos amou primeiro. Muitas vezes nós encontramos pessoas que, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Infelizmente, até no meio do cristianismo hoje, né, muitas vezes acha que porque está fazendo algumas coisas, né, para ganhar o favor de Deus, da parte de Deus. Mas como o próprio irmão mencionou, não, Deus já se entregou, Deus já fez o que tinha que fazer pela humanidade, né? E nós em contrapartida, em reconhecimento, nós também nos doamos a Deus, né? E aqui eu quero ler um trecho, irmãos, bem aqui no final, aqui embaixo na lição, né? Que é um trecho do Fé e Obras, né? Diz assim, que se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos como resultado aos anjos de Deus, como algo que desempenhasse uma parte na salvação do homem, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Então, você já vê que não é o homem que entrega primeiro as coisas para Deus para ter um favor de Deus. Sim. Foi Deus que fez. Se o homem falasse, não, eu vou fazer isso, né? Vou fazer isso para que Deus, né? Para que Deus me abençoe lá, para que Deus faça coisas para mim. Sim. Gente, se eu tivesse esse pensamento de que eu vou fazer as coisas para poder receber de Deus a bênção, a salvação, certo? Sendo coisa que Deus não pediu nada de mim, que Deus nem me chamou ainda, só fazer por mim mesmo, para falar assim, olha, lembra-se de mim, olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Os anjos de Deus consideram como traição esse tipo de coisa. Não é esse o caminho. Ah, irmão, o irmão está querendo dizer que não é para nós fazermos as obras? Não falei isso. A obra aceitável a Deus tem uma motivação. A obra que Deus aceita, que não é traição, tem a motivação. A motivação na questão de reconhecimento do amor de Deus, ou seja, que foi recíproco, né? Deus fez que você sentiu o amor de Deus por você, você faz por amor, por livre e espontânea vontade, não querendo barganhar. E muitas vezes há cristão em nosso meio que tem esse pensamento sem perceber, ou de livre e espontânea vontade percebendo, achando que tem que ser assim mesmo, né? É que na verdade é uma confusão, Ricardo, entre mérito e critérios. Sim. Aqui o texto de Fé e Obras está falando de mérito, né? O mérito é de quem? É sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas qual a diferença de mérito e critério? Tem um amigo nosso, muitos podem conhecer, que ilustra muito bem em uma parábola a diferença entre mérito e critério.
Vamos supor que vai ter um show de piano, um concerto. E aí o show seja de graça. Por exemplo, é de graça o show, mas tem um critério para entrar no show. Tem que chegar 8 horas da noite com um determinado tipo de roupa. Se você não chegar lá 8 horas da noite, você vai entrar? Não, porque tem que chegar 8 horas da noite. Se você chegar com a roupa diferente do que foi proposto, você vai entrar? Também não. Também não. Agora, vamos supor que você cumpriu todos os critérios. Você entrou, chegou lá antes das 8, vestido com a roupa, e o show foi maravilhoso. O mérito é de quem? É seu? Não, o mérito é de quem? Da pessoa que fez o concerto. Então, o mérito da salvação, se nós fomos salvos, o mérito é de Jesus. Mas isso não significa que tenhamos critério para estar lá. Porque se não tiver critério, até Satanás vai estar lá. É verdade. É verdade. Então há uma diferença, há uma confusão entre critério e mérito. O texto aqui fala de mérito. O mérito é de Jesus, mas isso não significa que você não tenha critério para estar lá. É verdade. Isso mesmo. Essa questão ainda do amor, temos equívocos das religiões em si e também de as pessoas, a resposta da pessoa, para quem a pessoa deve responder. O texto aqui fala que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, aqui esse amor aqui é o de Deus e aqui está falando que Deus enviou o seu Filho. Então, muitas vezes a pessoa troca Deus e o Filho pelo líder religioso. Vocês acabaram de falar aí sobre essa questão de as religiões permitir algumas coisas. Mas quem foi que deu essa permissão? Quando fala religião, alguém aparece em cena. Quem é esse que aparece em cena? Ela não vai dizer, não, foi Deus, foi o Filho, foi o Espírito Santo, foi o texto da Bíblia. Ela vai dizer quem? A minha igreja, o meu pastor. Aqui o mérito aqui de quem que é? Aqui o mérito é de Deus. Não é de pastor, não é de nenhum membro de igreja, nenhum líder religioso. Os méritos é de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós devemos responder a essas pessoas. Amém. A essas pessoas. Amém. Cristo Jesus, né? Domingo, aí nós vamos entrar agora no amor do Pai. Vamos ler João 14, verso 9. João 14, verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Então, irmãos, o que Jesus respondeu para Filipe aqui? Qual a sua resposta que ensina sobre o Pai? No livro Desejado de Todas as Nações, tem uma indicação muito boa desse assunto. Qual página que está, irmão? Na página 663. E qual é o capítulo, irmão, que fala O sobre isso? capítulo é Não se turbe o vosso coração. 7:3. Os irmãos aí podem conferir. Em outras edições pode estar diferente, mas confira nesse capítulo. Não se turbe o vosso coração. Diz assim: E se vós me conhecesseis a mim, disse Cristo, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis, e tendes visto. Mas nem então os discípulos compreenderam. Senhor, mostra-nos o Pai, exclamou Filipe. E isso nos basta. Admirado de sua falta de compreensão, Cristo perguntou com dolorosa surpresa: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Será possível que não vejas o Pai nas obras que ele faz por meu intermédio? Não crês que vim testificar do Pai? Dá testemunho dele? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Isso é claro o texto. Conquanto se houvesse humilhado até a humanidade, pertencia-lhe ainda a divindade. Unicamente Cristo podia representar o Pai perante a humanidade. E essa representação havia os discípulos tido o privilégio de contemplar por mais de 3 anos. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Sua fé podia repousar segura no testemunho dado nas obras de Cristo. Obras que homem algum de si mesmo já realizou, nem poderia nunca realizar. Elas testificam de sua divindade. Por meio dele se revelaram ao Pai. Se os discípulos crescem nessa vital ligação entre o Pai e o Filho, a fé os
não ia abandonar ao verem os sofrimentos e a morte de Cristo para salvar o mundo a perecer. Jesus os estava buscando levar de seu baixo nível de fé a experiência a que poderiam atingir, compreendessem na verdade o que ele era, Deus em carne. Desejaram que vissem dever sua fé, conduzidos acima a Deus, ali permanecendo. Quão fervorosa e perseverante buscava nosso compassivo Salvador preparar os discípulos para a tempestade de tentação que os ia sacudir em breve. Queria tê-los escondidos com ele em Deus. E aqui o próximo parágrafo vai dizer que a humanidade perfeita de Cristo estaria disponível a qualquer um de nós, pelo poder de Deus. Amém. A humanidade perfeita. Se os irmãos continuarem no capítulo, além de uma leitura muito prolongada, podem continuar no capítulo e vocês vão testificar disso aí. Vamos ver isso aqui claramente. Né? Você viu que interessante, né, que o Felipe questionou, mostra-nos o Pai, né? E o irmão leu, né, e nós sabemos que o texto bíblico, né, e Jesus fala, poxa vida, Felipe, tanto tempo eu estou com todos vocês, você me faz uma pergunta dessa? Mas quem vem a mim vem o Pai, né? Ou seja, muitas vezes, irmãos, né, muitas vezes existe muitos Filipes, né, no contexto bíblico, no nosso dia a dia, sabe? Pessoas que mesmo as obras de Cristo sendo manifestas, mesmo as coisas sendo manifestas, ainda fica confuso. Será que é Deus mesmo? Será que não é de Deus mesmo? Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que, entendeu? Fica confuso. Ou então, tem a palavra de Deus diante de si, falando, olha, o caminho é esse, andai por ele. Aí tem a palavra de um líder religioso que tem grande influência. Não, isso não tem nada a ver. E fica confuso também. Então, isso é uma lição para nós, né? Jesus chamou a atenção dele porque ele era um homem que diante de Cristo, mostrando todas as coisas para ele, mesmo assim ele não estava crendo. Ele estava meio assim, balançado, sabe? E Jesus teve que chamar a atenção dele. E quantas vezes Cristo nos chama a atenção? E muitas vezes a gente não acorda para a realidade, né? Porque o amor do Pai é Cristo, é o próprio Cristo encarnado, é o próprio Deus ali, é o próprio Pai. E muitas vezes a gente não tem essa compreensão, né, do que Deus é, do que Deus faz por nós. E interessante, irmãos, que eu queria mencionar com vocês, é que muitas vezes a gente ouve pessoas falando, sabe? Pessoas, até no nosso meio adventista já ouvi falar, por incrível que pareça. Não, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus, o Deus do Novo Testamento é outro. Não, porque Deus lá mandava matar na hora. Mas será que era na hora mesmo que Deus vinha com juízo? Será que era na hora? Será que tudo era na hora? Será que Deus não suportava tanto tempo aquela conduta da pessoa? Ou a pessoa fazia uma vez só, não, já era, já morreu. Porque, porque Deus está esperando, Deus é muito longânimo hoje, está deixando as coisas acontecendo, e Deus antes não deixava. Será que é isso mesmo? Será que Deus não chama atenção? Será que Deus não manda os mensageiros? Será que Deus não dá broncas, Deus não dá repreensão antes de vir com juízo? Né? E às vezes as pessoas... O problema é que muitos ficam esperando, Ricardo, como eles na época, um grande sinal, alguma coisa, um raio, um fogo, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa assim, bem majestoso, não é? E vendo Jesus, um carpinteiro de Nazaré, aquele cara simples, com sinais de labuta no rosto, né? Então, a mesma coisa nos dias de hoje. A gente olha para o irmão que está pregando, mas esse irmão é muito simples, ele não tem curso de teologia. Esse irmão é muito simples. Como que esse irmão pode estar falando a verdade? Não é? A gente às vezes desdenha da mensagem e muitas vezes estamos desdenhando do próprio Deus, porque é Deus que envia. Samuel, quando estava triste lá, Deus falou para ele, não fica triste, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. É a mim. Então a mesma coisa acontece hoje. Muitas das vezes nós, irmãos da verdade presente aí ao longo do Brasil, nós podemos ficar tristes porque somos rejeitados. Mas eu falo para vocês, não fique triste, porque não está rejeitando você, está rejeitando o próprio Deus. Tem várias passagens na Bíblia que deixam essa questão bem clara para nós, né? Que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, não há distinção entre eles, né? Em várias passagens na Bíblia do Antigo Testamento, lá era o próprio Cristo quem estava lá. Era ele, era o próprio Cristo, que se identificava com Adão, que passeava no Jardim do Éden na viração do dia, que conversava com ele, conversou com Jacó, conversou com Abraão, né? E a parte de domingo aqui fala, no final da parte do domingo, que as Escrituras declaram
que Deus é amor e Ele não muda. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E uma lembrança, lembre-se também que foi o Deus do Antigo Testamento que foi pendurado na cruz. Porque o próprio Jesus se identificou, quem vê a mim vê o Pai. Então Ele é o quê? Igual a Deus. Então o próprio Deus é quem foi pendurado na cruz no lugar do ser humano. Por isso que o cristianismo é uma religião totalmente diferente de qualquer religião. Qual é a religião que você vê que o seu fundador ou o seu Deus morreu pelos seus discípulos para dar a vida em lugar deles para salvá-los? Se humilhou até a forma de servo por aqueles em que ele queria o amor e queria que o servisse. Não tem. É o cristianismo, não é verdade? O verdadeiro, o autêntico cristianismo, né? É o autêntico. E aí na segunda-feira nós vamos agora entrar no amor de Cristo, né? O amor do Pai e agora o amor de Cristo. Quem lê para nós aí 1 João 1, de 1 a 3 e o verso 14. O Ricardo então vai ler? Leia, sim. João 1, verso 1 a 3 e o verso 14. E depois nós vamos ler o Filipenses 2, de 5 a 8. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. E depois do verso 14. Diz assim o verso 1 até o 3. Eu estou lendo na versão King James, tá? A fiel, tá bom? Então diz assim: em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e estava com Deus, em um princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí o verso 14 diz assim: e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém. E Filipenses 2, 5 a 8, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecendo em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então o que esses textos ensinam sobre Jesus, irmão? Bom, tem um texto maravilhoso, né, que fala sobre Jesus. Foi aquilo que eu acabei de falar, né, que ele se humilhou, e ele foi descendo na escada da humilhação, né, e Paulo fala que nós devemos ter essa mesma disposição. É verdade. E eu quero ler um outro texto, irmão, que fala de Jesus, né, da obra dele. Está em Romanos capítulo 1. Tá? Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 6. Tá? Olha só o que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarado para ser Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados de Jesus Cristo, chamados de Cristo também para isso. E viu que interessante? E aqui já está falando que Jesus, né, se humilhou, assumiu, veio da semente, segundo a carne, da semente de Davi, conforme está escrito aqui em Romanos, capítulo 1, Paulo falando. E aí, Jesus fez todo aquele trabalho, né, conforme está escrito em Mateus e em João também, logo no primeiro capítulo, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Mateus fala que ele será chamado, né, Emanuel, né, quer dizer Deus conosco, que ele vai levar seu povo dos seus pecados. E aí, fala que Jesus morreu, ressurgiu, né, para a honra e glória de Deus. Né? E aí, o que aconteceu é o seguinte, fala assim, que depois as pessoas, eles ali na época, né, foram feitos apóstolos para a santidade, né, para a obediência, santidade pela fé. Né? E diz que também foi passado por nós, pela fé em Cristo, foi passado para nós também, para que nós vivamos em santidade e obediência pela fé. Aqui está mencionado, né, Romanos 1, verso 6, com respeito falando que Cristo veio assumir a nossa natureza. E eu quero um outro texto, irmão, eu quero ler mais um texto na Bíblia também, tá? Que está marcado agora em Hebreus, tá? Falando disso. Hebreus capítulo 2. Tá? Hebreus capítulo 2, eu quero ler mais um texto.
capítulo 2, a partir do verso 14, tá? Eu vou ler do verso 14 até o verso 18. Diz assim: E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele, Jesus, não assumiu a natureza dos anjos, mas assumiu a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas pertencentes a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, pode socorrer os que são tentados. Então ele tomou a natureza dos anjos, o texto diz que ele não tomou? Não tomou a natureza dos anjos, não. Foi do homem. A descendência de Abraão. Sim. Da descendência de Abraão. Então ele tomou a natureza da descendência de Abraão. Olha só, esse texto é poderoso. Sim, louvado seja Deus. E ele veio aqui para nos socorrer. Bom, mas é uma coisa bem clara, irmão? Por exemplo, vamos fazer uma situação simplória. Vamos supor, sei lá, uma criança que caiu no poço. Que pode acontecer em qualquer lugar, a gente sabe disso. Criança caiu no poço. Aí você fala assim, olha, sei lá, a criança tem 4 aninhos de idade. Você fala, toma a corda, segura a corda aí. É assim? Você acha que ela vai segurar a corda? Está toda apavorada, desesperada lá? Dificilmente. Ou então, eu vou botar uma escada. Você sabe a escada, viu? É assim? Não. Geralmente a pessoa tem que descer lá, pegar ela no braço e tirar ela do poço. Nós, como éramos escravos, nós éramos escravos do diabo, nós sabemos disso, éramos escravos do diabo. Jesus sabia que não adiantava jogar uma corda. Não adiantava, eu vou colocar uma escada para você subir, viu? Não adiantava. Ele teve que descer. Descer até o fundo do poço. Sujou lá no lamaçal ali, ó, entendeu? Pisou ali para poder nos levar no braço e trazer para fora. Foi isso que Cristo fez. Está escrito aqui, a palavra de Deus. O Hebreus deixa bem claro isso. Porque ele veio para nos resgatar. E aí fala, a parte mais forte. De tudo que ele foi tentado, porque ele estava aqui conosco, ele pode socorrer, porque ele sabe o que é sofrer a tentação. Amém. Agora é interessante, pegando um gancho nisso daí, que a própria lição aqui, na segunda-feira, no terceiro parágrafo, diz assim, Cristo se tornou homem sem nenhuma vantagem em relação a outros humanos. Ele se tornou homem, está na tua lição nisso escrito, no terceiro parágrafo aí, depois da pergunta é o segundo parágrafo. Cristo se tornou homem sem nenhuma vantagem em relação aos outros. Ele obedeceu à lei de Deus não mediante seu poder divino interior, mas confiando no mesmo poder divino exterior disponível a toda a humanidade. Ou seja, o poder que deu vitória sobre o pecado para Cristo é o mesmo, segundo a lição, é o mesmo poder que está disponível a toda a humanidade. No livro Desejado de Todas as Nações, aqui tem uma citação muito interessante que vai nessa mesma linha, que vai dizendo aqui sobre o que o Ricardo falou e sobre o que o autor da lição, de uma maneira muito feliz, fala sobre Cristo. Olha só. Qual é o capítulo, irmão? Está no capítulo A Tentação, está no livro Desejado, página 117. É o capítulo 12. Diz assim, Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão, quando este fora vencido pelo tentador. Entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Ou seja, quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Ou seja, Adão não tinha nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo um pleno vigor da mente e do corpo, Adão, Achava-se circundado das glórias do Éden, em comunicação diária com o ser celestial. Não assim quanto a Jesus. Olha só, não assim quanto a Jesus. Quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás, por 4.000 anos tivera a raça a decrescer. Olha só, em forças física, vigor mental e moral. Ou seja, então não era só físico, fome, sede, dor, que nem muitos falam, mas moral também. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Continua dizendo, unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua degradação, que foi a ilustração muito boa que o Ricardo nos trouxe aqui. Então, aí continua dizendo, mais embaixo diz, mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação,
não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tinha sofrido. Isso foi o que ele leu ali em Hebreus. Tudo que Cristo sofreu, tudo que nós sofremos, Cristo sofreu também. E aqui mais para frente, no mesmo capítulo, na página 123, diz assim, ó, no terceiro parágrafo, diz assim: veio o príncipe do mundo, disse Jesus, ele nada tem em mim, nada havia nele que correspondesse ao sofisma de Satanás. Ele não consentiu com o pecado, nem por um pensamento cedia a tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida com a divindade. Olha só o segredo da vitória de Cristo. A humanidade unida com a divindade, que é o que a lição está dizendo aqui, ó. A lição está dizendo assim, ó, seu poder divino não era seu poder divino interior, mas o poder divino exterior, disponível a toda a humanidade. Então, o poder divino, a humanidade estava unida com a divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Olha só, participantes da natureza divina, é isso que nos dá vitória sobre o pecado. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e os leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingir a perfeição de caráter. Então, Amém. o mesmo pode se dar conosco, a humanidade unida com a divindade. E aqui eu achei muito fantástico esse comentário aqui. Os textos são claros, são diretos, não tem nenhum equívoco. Então, não tem como você manipular o que o texto está dizendo de maneira direta. Adão, na sua própria força, poderia vencer, não assim com Cristo. Você lê os textos, e o texto é bem claro. Se Jesus estivesse só na sua natureza humana, sem participar da divina do poder de Deus, o Pai, ele não poderia vencer. Não poderia ter vencido. Como igual é com quem? Conosco. Sim. Conosco. Mas nós, participando da natureza divina, pelo sacrifício de Jesus, o que acontece então? Nós temos o quê? A vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. É muito simples aqui, não tem assim rodeios interpretativos, é direto. É direto. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos líderes religiosos que ficam manipulando esses textos. O texto é muito simples e direto, e eles ficam dando rodeios teológicos, manipulando aquilo que o texto está dizendo diretamente. Está muito claro, não precisa de interpretação, né? E eu achei muito feliz o comentário que a gente já leu aqui na lição, né? Que o autor da lição diz que esse poder divino está disponível a toda a humanidade. Está claro, todos nós. Então ele não tinha vantagem nenhuma sobre nós. Louvado seja Deus por isso. Amém. Deus seja louvado. E aí nós somos o amor do Pai, o amor do Filho, agora o amor do Espírito Santo, que está na terça-feira. Vamos ler Lucas 12:12. O Ricardo pode ler Lucas 12:12. O irmão Evilano lê João 16:8-13. E eu vou ler Atos 13:2. Lucas capítulo 12, verso 12, diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que haveis de dizer. E eu vou ler Atos 13:2. Diz assim, ó, Atos 13, verso 2. Que está escrito assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Agora vai ler João 16, do 8-13. Isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então nós vemos vários textos aí falando do Espírito Santo. Quais são essas ações que o Espírito Santo faz? A gente, pelas passagens, todas as passagens que foram lidas aqui, nós não observamos em nenhuma delas, não foi lido nenhuma das passagens aqui, manifestações emotivas em momento nenhum, né? Manifestações do Espírito Santo
fazendo ações que levam as pessoas a um estado emocional O êxtase. tremendo, um êxtase emocional, Descontrolado, né? um descontrole emocional, nada. Nós vemos aqui o Espírito Santo aí, nos ensinando as coisas que devemos dizer nas passagens, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, as obras aí que o irmão leu aqui agora. Nós vemos o Espírito Santo aí guiando a toda a verdade, falando com aqueles que servem a Cristo. Em todas essas passagens aí. E nada do êxtase emocional que alguns aí pregam que o Espírito Santo leva. Já te perguntaram se você foi batizada pelo Espírito Santo? Como é que é o batismo pelo Espírito Santo que se prega por aí? Um êxtase em que as pessoas muitas vezes ali rolam no chão, pulam, ficam fora de si, falam línguas que não se entendem, né? Pela Bíblia, biblicamente falando, pelas simples passagens, muitas mais tem ainda, que nós lemos aqui, não existe nada dessa manifestação do Espírito Santo. Né? Agora, um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, né? Exatamente. Então, só esse fruto do Espírito Santo já joga por terra Já essa seria manifestação suficiente, é verdade. que tem por aí. É verdade. E meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma leitura aqui bem interessante, né? Está na meditação matinal e recebereis poder, né? Espírito de profecia. Aqui está na página 13, né? O capítulo é o representante de Cristo. De qual dia essa meditação? Essa aqui é 5 de janeiro. 5 de janeiro, né? A vinda do Espírito, né? Então diz assim, ó. Fala assim, que o poder do mal estivera se fortalecendo por séculos, né? E espantosa era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Olha só. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual não veria com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para gravar seu próprio caráter em sua igreja. Olha só que coisa poderosa. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos converte e o Espírito Santo nos dá poder para vencer. Isso, coisa maravilhosa. Maravilhosa. E eu pegando esse gancho de você, Ricardo, o objetivo assim supremo do Espírito Santo, ele é cristocêntrico. Ele é cristocêntrico. Ele leva a pessoa a fazer a obra de Cristo. E uma das obras maravilhosas que o Espírito Santo quer levar todos nós, toda a cristandade, a praticar é isso aqui. Ó. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 5 e diante, diz uma coisa muito interessante. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, pessoas que não aceitam o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a guia do Espírito Santo a toda a verdade, ao convencimento, ela não se assujeita à lei de Deus, o qual é o seu objetivo. É verdade. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Obviamente que vai levar a pessoa a fazer o quê? A guardar o quê? A lei de Deus. E esse é o verdadeiro encontro que Deus quer. A obediência a Ele. A obediência a Ele. Quando a pessoa escuta a voz do Espírito Santo, ela vai obedecer a Deus. Vai obedecer a Deus. Esse equívoco que aqui tem hoje, no meio da cristandade, que o Espírito Santo, quando se manifesta uma pessoa, quando está com a pessoa, fica de maneira frenética, pulando e descontrolada, não tem nada a ver com a Bíblia isso aí. Não tem nada a ver com o ensinamento bíblico. O Espírito Santo, quando está com a pessoa, quando o poder está com a pessoa, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo e leva a pessoa à obediência plena a Deus. Amém. Agora, acho bem interessante o texto que o irmão Ricardo leu, né? Eu gostaria de comentar, porque ali fala de novo sobre a natureza divina. Sim. Nós se tornamos participantes. Então é por meio do Espírito Santo que se pode obter vitória sobre o pecado, e por meio do Espírito Santo nós nos tornamos participantes da natureza divina. Agora, ali fala também que é uma pessoa, claramente, né? Terceira pessoa, para não dar margem
não dá margem de discussão, não dá margem de dizer que não é. Agora, existe um debate muito sério em relação ao Espírito Santo. Volta e meia ressurge, né, esses debates sobre quem é o Espírito Santo, sobre a questão da Trindade. Eu gostaria de ler um texto aqui no livro Atos dos Apóstolos, é um texto muito conhecido, mas mesmo assim eu gostaria de ler, está na página 52. Muitos tentam entender, mas como é que pode, Espírito Santo? Como é que pode? Lá diz que é um trono só, e aí começa a pegar um texto aqui, um texto ali, e acaba, né, virando uma salada, uma confusão. Como é que pode uma coisa dessa, né? Ser 3 e ao mesmo tempo ser 1? Aqui na página 52 do livro Atos dos Apóstolos, diz assim, ó: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, pode-se reunir passagens da Escritura e dar-lhe um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relações a tais mistérios, demasiado profundo para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Então, quando ela fala da natureza do Espírito Santo, sobre tentar entender, ela fala que o silêncio é ouro, porque a Bíblia ela não revela essas coisas. Mas ela, logo em seguida, ela fala sobre a função do Espírito Santo. O mais importante para cada um de nós hoje, entender a função do Espírito Santo. Olha só, a função do Espírito Santo é distintamente especificada na palavra de Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atende à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Conforme eu mencionei. É o objetivo. Nós temos que ficar atentos com o objetivo do Espírito Santo. Qual é o objetivo? O Pai, o Filho revela o Pai. E o Espírito Santo revela para nós quem? O Filho. Nós temos que ter isso em mente. O objetivo do trabalho do Espírito Santo. Agora, se nós ficar especulando, nós vamos sair do objetivo e não vamos ter o benefício do poder do Espírito Santo em nossa vida. É verdade. Não vamos ter. E outra coisa que eu queria mencionar com vocês, né, para complementar, né, que vocês apresentaram, é que o Espírito Santo, conforme foi lido, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, ele nos leva a reconhecer os nossos pecados, clamar ajuda, e ele é a fonte da nossa ajuda, que nos fortalece e nos livra do mal. Só que, muitas vezes, nós ouvimos em púlpitos nossos, Adventistas do Sétimo Dia, talvez você ouviu, que fala assim: os salvos vão pecar até Jesus voltar. O salvo vai pecar até Jesus voltar. Aí eu fico pensando, se o Espírito Santo é o próprio Deus, todo-poderoso, para me livrar de todo, para me tirar de todo pecado, todo gosto pecaminoso de mim, se eu aceitar, se eu digo que eu creio no Espírito Santo, se eu creio que o Espírito Santo é poderoso para me fortalecer, para me livrar, como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou aceitar isso? Essa ideia de que o povo salvo vai pecar até Jesus voltar. Não tem como. O único jeito, só tem dois modos. Só tem dois modos de acreditar nisso. Primeiro, é eu não crer que o Espírito Santo é poderoso. Ou eu creio que Satanás é mais poderoso que Deus. Das duas, uma. Não tem como, porque se o Espírito Santo é todo poderoso, é o próprio Deus, como nós falamos, ele tem poder. E o povo salvo não vai estar pecando. Não vai estar pecando. Entendeu? Mas houve-se muitos comentários, muito, como é que eu vou dizer assim, muito arranjos, né? Pedaço aqui, pedaço ali, pedaço aqui, da Bíblia, para poder apoiar tal linha de raciocínio. Mas um conselho eu dou, irmãos, para vocês: estudem a palavra de Deus. Amém. Estudem a palavra de Deus, sejam que nem Paulo falava, né, dos nobres bereanos, os homens e as mulheres de Bereia, eles estudavam a palavra de Deus, eles ouviam, mas eles iam lá conferir. Não tem como, irmão, se eu sei que o Espírito Santo é Deus, se eu falo que o Espírito Santo é Deus e ele está comigo, não tem como, se eu for salvo, eu estar pecando lá, naquele momento da porta da graça fechada. Não pode habitar o Espírito Santo e o pecado no mesmo local. Não tem como, porque Deus ele é fogo consumidor, ele vai consumir o pecado, e aquele que está agarrado no pecado, infelizmente, vai ser consumido junto. Não é porque Deus quer destruir, não. É uma obra estranha, né? Infelizmente é uma realidade. Se ele não poupou Lúcifer. Aliás, é muito importante a gente entender o grande conflito, a gente já foi falado na primeira lição aqui. As pessoas... É inadmissível o adventista aceitar essa doutrina, que nós vamos pecar até o fim. Inadmissível. Adventista, porque nós temos muito mais luz. Não desmerecendo os outros, mas nós temos muito mais luz. Nós temos uma luz sobre o grande conflito. Nós temos uma luz do santuário, Cristo intercedendo por cada um de nós.
Dizer que nós vamos pecar até o fim é anular a doutrina do santuário. É só você perguntar para uma pessoa que crê assim, se nós vamos pecar até o fim, mesmo após o funcionamento da porta da graça, para onde vai o pecado? Cristo não vai estar lá para interceder? Para onde que vai? Onde o bode, todos os pecados já vai ter sido transferido para Azazel. Então para onde? Então é algo que não faz sentido nenhum, está anulando a doutrina do santuário. Agora, entendendo todo o grande conflito, a acusação é que o homem não consegue guardar a lei de Deus. Então, se nós vamos pecar até o fim, Lúcifer estava certo. Olha só o que a gente está dizendo, que blasfêmia que a gente está dizendo. Que Lúcifer estava certo. E outro perigo maior ainda, tem um perigo maior ainda, porque essa questão de os pregadores insinuar que nós vamos pecar até o fim, tem outro perigo maior ainda, porque geralmente as pessoas sempre consideram a questão no tempo prolongado. Mas nós devemos pegar a nossa esfera de vida, o quanto de vida nós temos, o tempo nós temos. E o perigo está aí. Já estimula a pessoa a ser desobediente a Deus, e no seu período de vida agora, porque a pessoa vai calcular o tempo escatológico, mas a questão aqui, o tempo de vida que nós temos, é o nosso tempo, que nós temos que permitir que Deus, através do Espírito Santo, nos livre do pecado, da prática do pecado. Do pecado, da prática do pecado. Enquanto nós estamos aqui em vida. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. E hoje é o dia da salvação. Hoje, agora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você morrer pecando, a Bíblia é clara. Você morre perdido. Se você morre em pecado, você morre perdido. Morre perdido. Aí, quarta-feira vai falar agora da certeza da salvação. Nós vamos ler vários textos. Começando pelo Ricardo aí, Salmo 91, verso 15 e 16. E aí nós temos aqui também Joel 2, 31. Joel 2, 31 e 32. Quem vai ler? Eu posso ler aqui. E o Vilano, João 10, 28. E Romanos 10, 9 a 13. Pode ler o irmão Mário. E eu vou ler 1 João, verso 5, capítulo 5, verso 11 a 13. Bem, vou ler aqui para vocês Salmo 91, o verso o 15 e o 16, certo? 91, 15 e 16. Diz assim: Ele clamará por mim, né, o Senhor falando, e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, e o livrarei, e eu o honrarei. Com a vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Né? Deus agindo em favor do seu servo fiel. Não é verdade? Joel 2, verso 31 e 32. Diz assim: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Amém. João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Texto maravilhoso. Amém. Romanos 10, de 9 a 13. Diz assim: Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse último verso é o principal aqui, né, que tem a ver com a pergunta. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Em 1 João 5, do 11 a 13. E o testemunho é esse: que Deus deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Amém. Então, que esperança e certeza esse texto dá para nós?
os textos, eles são encorajadores, eles encorajam o pecador a ir a Cristo. Se nós olharmos para o trabalho de Jesus, nós vamos ver ele salvando prostitutas, ladrões, cobradores de impostos e assim por diante. Fariseus, muitos fariseus se converteram, e assim, muitas pessoas de má índole, pessoas terríveis do passado, Jesus foi lá e encorajou elas, ofereceu o seu perdão, o seu amor, e levantou elas, e elas tiveram a vitória. Então, como ele levantou essas pessoas, também pode levantar todos aqui no devido presente. Então, a pessoa que estiver envolvida com algum pecado terrível, olhe para Cristo, Cristo vai lhe perdoar. Amém. Você se arrependa, confesse seu pecado a Cristo, não tenha vergonha não, confesse. Peça perdão a Ele, Ele vai te perdoar e vai te encorajar a seguir uma carreira cristã fiel até o fim. E aí, isso aí que você está falando justificação ou perdão. Ele está falando do perdão, então ele é perdoado a pessoa. Isso. Mas agora a pessoa é perdoada e agora ela pode bradar: eu estou salvo, Jesus só estou salvinho da vida. Já estou salvo, não tem como eu me perder. Isso pode acontecer? Ó, olha o que está escrito aqui em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 356. Diz assim, ó: quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for disposta aos pés de Jesus, quando for glorificado o Santo de Deus, então e só então será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado. Afirmar não significa que nós vamos estar com pecado da porta da graça. Está perdido. Não, a gente só pode afirmar estamos salvos ou sem pecado lá no céu. Afirmar. Agora, engraçado que nesse próprio texto, né, ela vai dizer uma coisa interessante. Nunca você pode dizer estou salvo. Eu vejo muita gente até dizendo isso na igreja. Quem é que já está salvo? Não, você não pode dizer isso. E Ellen White fala até que nós não podemos nem dizer sou santo também. Nós não podemos dizer. Ela diz assim, ó: é por isso que eu vos digo que nunca deveis gabar-vos, está na página 354, afirmando sou santo, estou santificado, pois isso constitui a mais segura evidência de que não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Agora olha que coisa interessante, você não pode afirmar: deixai que Deus o escreva em seus livros se quiseres fazê-lo, mas nós nunca deveis fazer. Ou seja, Deus pode escrever lá no livro dele, Dá testemunho de ele você. está salvo, Santo. ele está santo, ele está sem pecado. Deus pode, mas você nunca pode dizer. É por isso que lá em 1 João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O texto está dizendo aquele que diz palavras, aquele que diz, o texto não diz aquele que está sem pecado, aquele que diz. Então o texto está combatendo as pessoas que se gabam dizendo, Presunção, né? não é presunção, não está dizendo aquele que realmente não tem pecado. A gente vê né? tantas pessoas, desculpa, Ricardo, pervertendo esse texto que você acabou de falar. Tanta Exatamente. gente pervertendo. Quando você fala a respeito de vitória sobre o pecado, tanta gente citando esse mesmo texto que o Protágoras falou aí, para justificar, né, o fato de que a pessoa não consegue vencer o pecado. E o texto, não é nada disso que o texto diz. Diz aquela pessoa que se gaba. Aquelas pessoas que verdadeiramente estão sem pecado, e a irmã White fala que há Enoque em nossos dias, ela se sente indigna. E é interessante que após o fechamento da porta da graça, tem um texto que a irmã White fala que eles vão examinar, essa é a angústia de Jacó, né? Mas eles, apesar de se sentir indignos, eles não vão encontrar nada. Né? Então eles vão se sentir indigno. É verdade. Então, essa indignidade, todos os que são verdadeiros servos de Deus têm que sentir. Essa humilhação, né? Temos que sentir. Mas nunca dizer estou salvo, estou santo, estou sem pecado. Mas Deus pode escrever isso de você nos livros celestiais. Assim como ele escreveu de Jó, né? Amém. Ele escreveu não, ele relatou claramente, deu um testemunho diante de todos os mundos criados ali, os representantes. Ele falou: viu meu servo Jó? Ele é perfeito. Ele é isso. Deus pode falar, o homem não pode falar nada. Exatamente. Ou seja, o Senhor está presente, cala-se toda a carne diante dele. Deus é o único que tem moral, é o único que tem condição, é o único que tem autonomia para dizer uma coisa dessa. O homem não pode falar nada. E eu quero só ler um outro texto para confirmar o que você leu. Está na parábola de Jesus, tá? Aqui essa versão, né, que é um pouco antiga, é no capítulo fala um sinal de grandeza, né? E aqui é na página 155, fala assim, ó: nunca, olha só, não é nem dizer agora. Aqui ele falou dizer. Olha o que ele está dizendo. Nunca deve ensinar, nunca, irmãos, se deve ensinar os que aceitam ao Salvador, os que se convertem, aceitam ao Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos.
Olha só. Então já está dizendo até para a pessoa que vem agora para a igreja. Né? Olha só o que está dizendo. Olha o que tem que fazer para essas pessoas. Continua. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar a esperança e fé. Continua. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos, nem as pessoas que são novas convertidas, falar, não, olha, você já está salvo, irmão, viu? Você está salvo, você já está garantido. Gente, eu não posso falar isso. Eu posso, porque é o seguinte, a palavra de Deus deixa bem claro que o povo de Deus, e Jesus me salvou, tá? Primeira coisa, quando a pessoa fala que eu estou salvo, eu já pergunto para a pessoa, você está salvo do quê? Primeiramente, está salvo do quê? Porque, vamos ser bem claros, é salvo da tentação? Não, porque se fosse salvo da tentação, você já estava sossegado. E, infelizmente, nós sofremos tentação ainda todo dia. Infelizmente, é uma realidade. Enquanto existe diabo, enquanto existe diabo, nós estamos sofrendo tentação. Então, a gente não está... A salvação que o pessoal está falando, eu estou salvo, não é essa. Certo? E outra, se eu tivesse salvo, se eu estou salvo, o que eu estou fazendo aqui? Nesse lugar? O mundo já acabou? Já acabou tudo para estar salvo? Não. Então, eu não estou salvo ainda. Eu fui liberto, eu fui perdoado, a minha dívida foi perdoada quando eu aceitei Jesus Cristo, como reconheci Jesus como meu Salvador. Meus pecados passados foram perdoados, só que ficou limpa a minha ficha lá atrás. E aí Jesus pede, conforme Paulo fala para nós, para que nós andemos em novidade de vida, né? Como um filho de Deus autêntico agora. Então, a salvação agora é para todo dia, é todo dia, diário agora. Enquanto eu estou vivendo aqui, a salvação é diária. Eu tenho que clamar a Deus, Senhor, me salva de mim mesmo, me salva do meu pecado, tira de mim esse desejo maligno, entendeu? É isso que eu tenho que pedir a Deus a cada dia. Não falar que eu já estou salvo. Como é que eu posso falar uma coisa dessa? Se eu, uma pessoa talvez experiente na caminhada cristã, não posso falar isso, quanto mais incentivar uma pessoa nova. Nós devemos incentivar as pessoas a perseverar. A perseverar na fé. Mateus 24, versículo 13, fala assim, ó. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a salvação é um processo. Nós sabemos que pelo estudo teológico, pelo estudo da Bíblia, Espírito e Profecia, a salvação é em 3 tempos. A justificação, os pecados passados, a salvação do poder do pecado, né, que é a santificação, e a salvação na glorificação, que é da presença do pecado, onde vai ser exterminado pecado e pecadores, o diabo e toda essa questão aí, né? Então, mas tem vários textos, eu não vou ler todos, são muitos textos, sempre vai aparecer essa palavrinha, ao que vencer, vai aparecer essa palavrinha no Apocalipse. Apocalipse 2, verso 7, verso 11, verso 17 e verso 26. Eu queria que alguns irmãos me ajudassem nessas leituras. São muitos textos, vou dar alguns textos para os irmãos aí conferir. Apocalipse 3, verso 5, verso 11, versículo 12, versículo 21. Sempre aquela palavrinha, ao que vencer. Ao que vencer. O Apocalipse é claro também. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É claro isso. Os irmãos, se quiserem, podem ler à vontade. Qual que é o Apocalipse 2, verso 7. Apocalipse 2, verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Verso 17. Verso 17 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca escrito na pedra um novo nome. E nenhum homem conhece senão aquele que o recebe. Então aí todos os versos, tem mais versos ainda, né? Ao que vencer. Exatamente, sempre aquela palavrinha, ao que vencer. Então, essa questão da salvação, ela é um processo. Nós temos que ter consciência disso. Uma vez salvo, não é sempre salvo. Nós temos que ter consciência disso. Não existe essa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo. Já foi salvo, não. Mas a salvação, ela é um processo. E nós devemos acariciar a fé em Cristo, a esperança que Ele nos salvou, está nos salvando e nos salvará. Amém. Então o título aqui é a certeza da salvação. A gente deve transferir a certeza do perdão. Hoje nós temos a certeza do perdão. A esperança de salvação. Então a gente confessa. Então não pode duvidar que Deus não pode ter nos perdoado. Eu tenho certeza que eu fui perdoado. Aí é outra armadilha que o diabo cria.
O diabo ele é muito esperto, muito atento, e nós devemos ficar mais atentos do que ele, pelo poder do Espírito Santo. Sempre joga dos dois lados. Deus oferece seu perdão, e muitas pessoas ficam duvidando do perdão de Deus. Quando ficam duvidando do perdão de Deus, fica achando que Deus vai perdoá-los mediante a prática do pecado constante. Então os dois lados, inclinando para um lado ou para o outro. Devemos tomar cuidado em relação a isso. É verdade. Eu quero ler um trecho aqui ainda, no final aqui dessa parte aqui de quarta-feira, bem aqui embaixo. Né, aqui embaixo um comentário, fala assim: ó, o povo de Deus será encontrado fiel e obediente nos últimos dias. Essa fidelidade e obediência decorre da certeza do que Cristo fez por nós. Né? Aparentemente, você olhando assim, nossa, realmente o que Cristo fez por mim. Mas a salvação não é somente o que Cristo faz por mim, é o que Cristo faz em mim também. É o que Ele faz em mim, todo dia. Porque se for somente o que Ele já fez por mim, pronto, acabou. Aqui está dizendo o que Ele fez por mim, quer dizer que já, quando fala fez, é passado. É passado. Não, mas eu continuo. E agora? Jesus está morrendo de novo? Não, aqui é o seguinte, agora é a obra do Espírito Santo, é o que Ele trabalha em mim. A salvação tem dois pedaços, tem duas partes. Tem duas partes. É o que Ele fez a parte fora e a parte interna. Entendeu? É a santificação, é a transformação a cada dia. Né? Então, irmãos, muitas vezes a gente fala, o que Jesus faz por mim, o que Jesus faz por mim. O que Ele fez por mim, né? O que Ele fez por mim, o que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim ou o que Ele faz por mim. Mas nós não podemos esquecer o que Ele faz em mim a cada dia. O que Ele faz, a transformação do caráter. Isso é interno, isso não é exterior, é interno. Ele faz, além de ele fazer em nós, ele faz por nós também. Por nós e nós. Ele fez por nós, e faz em nós e faz por nós. Porque, dá um exemplo clássico disso. A igreja, os líderes, a recomendação bíblica do Espírito Vicia é que nós levemos a mensagem, não é isso? Mas quem é que dá poder para nós levar a mensagem? O Espírito Santo. Então ele está fazendo através de nós. Nós temos que ter isso em mente. Jesus ele faz todo o processo, é uma coisa maravilhosa, né? Ele nunca nos deixa. Faz por nós e em nós e através de nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí quinta-feira vai falar disso que você falou, da gente levar o Evangelho eterno. Nós temos o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. Ele começa o nosso pecado, justiça e do juízo, dá-nos o poder e agora o Evangelho eterno, que está em Apocalipse 14, 6 a 7. Apocalipse 14, 6 a 7, o Ricardo vai ler aí? Vou ler sim, pode deixar. Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7. Diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a toda nação, e parentes, e língua, e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte, e as fontes das águas. Então, o que é o Evangelho eterno? De acordo com o texto, o que é o Evangelho eterno? É o que existia desde o princípio. Apocalipse capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Que do fruto da mulher viria um Salvador para morrer no lugar do ser humano, para lhe dar o direito à salvação eterna. É esse Evangelho eterno, que agora, no Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, através da mensagem simbolizada por esse primeiro anjo, que com alta voz proclama esse Evangelho a todos os habitantes da terra. Quer dizer, ele é um Evangelho que não muda, é um Evangelho que não mudou. Continua sendo a salvação através da graça de Cristo, né? Manifestada na vida do crente através da obediência. É o mesmo Evangelho. Agora é interessante notar que você falou aí das três, aqui está falando das três mensagens angélicas. O Evangelho eterno são as três mensagens angélicas. E nós, a verdade presente para o nosso tempo é exatamente as três mensagens angélicas. Deus chamou o Adventista do sétimo dia, não foi à toa que Deus nos chamou, não foi para ficar brincando de Adventista, mas Deus nos trouxe com uma mensagem. Aqui, no livro Eventos Finais, na página 172 e 173, fala um pouco sobre a última mensagem de Deus. Primeiro ela fala o que é a terceira mensagem angélica. E olha só que coisa interessante. Vários me escreveram indagando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade.
Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Vagone e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo, apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Ou seja, então, ali nos fala o que é o coração. A justificação pela fé que a nossa igreja ensina na mensagem de Jones Vagone em 1888, ali em Minneapolis. Mas olha que coisa interessante que ela fala mais na página 173. Ela diz assim, ó, que esta mensagem de Apocalipse 14, versos 9 a 12, abrange as duas mensagens precedentes. Então a terceira mensagem angélica está inclusa a primeira e a segunda. Está inclusa a primeira e a segunda. E aí ainda diz assim, ela é representada sendo dada em alta voz, isto é, com o poder do Espírito Santo. Você falou aí de levar a mensagem com poder. É com o poder do Espírito Santo que ela vai ser dada. E aí aqui no parágrafo acima diz, à medida que se aproxima o fim, os testemunhos do servo de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Amém. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando o grande poder e glória acompanhar a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Amém. Quando a terceira mensagem se avolumar no alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus resplandecerão com a luz do céu. Então, essa mensagem do Evangelho Eterno vai com poder. Nós sabemos que essa mensagem, são as três mensagens angélicas. A primeira e a segunda está incluso na terceira. Então, ela é cumulativo, né? Ela acumulou. E o coração dessa mensagem está ali em Minneapolis, em 1888. É a mensagem de justiça pela fé, que nos perdoa e nos dá vitória sobre o pecado. É o que foi falado. É o que Cristo fez por nós e o que Ele faz em nós. Exatamente isso. No livro Grande Conflito, esse texto, a Sarah White, inspirada por Deus, ela comenta esse texto, os versículos 6 e 7. Então, vocês verem aí no Apocalipse capítulo 14, verso 7, verso 6 e verso 7, tem uma palavrinha lá que se refere a uma doutrina, ao juízo. Que juízo? Juízo investigativo. Nós não temos tempo agora para falar sobre a tipologia do juízo da época, o dia da expiação, que tinha Levítico 16, vai falar, esse capítulo todo vai falar, mas aqui é a realidade. Lá era o tipo, aqui é a realidade, o tempo do juízo. Então o Evangelho tinha que ser anunciado. E os servos de Deus, eles tinham que anunciar as boas novas de salvação às pessoas e anunciar o juízo vindouro, o juízo investigativo, que está rolando o juízo no céu agora. Deus está passando o nosso nome lá no céu. Está tendo uma investigação, um juízo investigativo lá no céu. Chama-se o grande dia da expiação. Esse tema aqui, da primeira mensagem, ele remota ao dia da expiação e o juízo investigativo. E aqui chama para a pessoa temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez os céus, a terra. E todo o contexto aqui, ele leva a pessoa à adoração e leva a pessoa a praticar uma coisa que tinha sido negligenciada. Se a gente olhar direitinho aqui, essa questão da adoração leva a pessoa a lembrar do Criador, como Criador. E principalmente no contexto aqui, a questão da guarda dos mandamentos, inclusive o sábado. Porque é no sábado que se destaca Deus como Criador. E fala as mesmas palavras que está aí. Adorar aquele que fez o céu. Deus no sábado fez... Deus descansou da sua alma. E o anjo aqui é o símbolo, é o povo. É o povo daquela época, desde daquela época até agora, que somos nós. O anjo aqui com asas, denota aqui velocidade, rapidez, e com grande voz. Voz quer dizer autoridade, né? Grande autoridade. Né? E dando um link lá que ele falou das três mensagens angélicas, Jones e Wagner, e culmina a justificação pela fé, a justiça de Cristo na guarda dos mandamentos, você viu aí temer a Deus. Lá em Eclesiastes 12, 13, diz aqui, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus, temer a Deus, e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, temer a Deus e tem a guardar os mandamentos. E em Gênesis 22, o verso 12 diz assim, ó, então ele disse, não estenda a mão sobre o rapaz, Deus falando, não me faça mais, porque agora eu sei que temes a Deus, porquanto não negasse o filho, teu único filho. Então temer a Deus é obedecer. E assim, a gente tem que frisar essa palavrinha temer aqui, não é ter medo não, é respeitar Deus.
Você não pode suportar Deus. Deus é poderoso, é o rei do universo, é o imperador de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. Então nós não podemos com Deus, nós temos que respeitá-lo. Como aí o texto está falando, me respeite a mim. Eu também te respeito, agora respeite a mim. Deus ele é maravilhoso. E nós temos que... Pode falar. Desculpa, tem uma citação importante aqui no comentário de Ellen White aqui. Por que Deus então tem que pregar um evangelho, né, eterno ao mundo que hoje está? A Bíblia é vasta, a compilação da Bíblia, em várias línguas, em vários dialetos. A Bíblia até hoje é o livro campeão de vendas em todo o mundo. Tem em milhares de línguas. Quer dizer, a Bíblia está na mão da humanidade. Ela está na mão da humanidade. Então, por que então que Deus tem que levantar um povo para poder pregar o evangelho eterno, sendo que todos têm a Bíblia na mão? Olha o que o irmão White diz aqui no Parábolas de Jesus, na página 228 e 229. É um trechinho curto, mas medite nisso aqui que ela fala. O mundo perece pela carência do evangelho. Como perece pela carência do evangelho se a Bíblia está na mão de todos? Né? A fome da palavra de Deus. Como na fome da palavra de Deus? Você tem a Bíblia aí na mão do povo. Poucos pregam a palavra não misturada com tradições humanas. Está aí. A palavra de Deus hoje ela é pregada misturada com várias tradições. E aí, por isso é que precisa ser pregado um evangelho eterno. Né? E olha o que mais diz mais. Embora os homens tenham nas mãos a Bíblia, não recebem as bênçãos que para eles Deus nela colocou. O Senhor chama seus servos para levar a mensagem ao povo. A palavra da vida eterna deve ser dada aos que perecem em seus pecados. Apesar de ter a Bíblia, ela não é estudada. Ela é colocada às vezes como um objeto, um talismã, né? Na sua estante ou na cabeceira da cama, aberta lá no Salmo 91, que nem acho que várias vezes eu e você vimos isso aí. Mas a Bíblia não é assim que Deus quer que ela fique. Deus quer que a Bíblia seja estudada, e lá contém um evangelho eterno que é pregado a todos e que é a fonte da salvação e da vitória sobre o pecado e a morte. Né? Agora, só para continuar um pouquinho, aqui falando de terceira mensagem angélica, que foi o que foi falado nessa lição do evangelho eterno, nós não podemos esquecer do braço direito da terceira mensagem angélica. O que é? A mensagem de saúde. Olha só. Olha o que a profeta diz no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 442. O Evangelho e a obra médico-missionária tendem a avançar juntos. O Evangelho precisa estar ligado aos princípios da verdadeira reforma de saúde. Olha só, então não é só ir ao mundo e pregar essa mensagem angélica, tem que ser com a reforma de saúde. O cristianismo tem de ser introduzido na vida prática. Uma obra reformatória fervorosa, completa, precisa ser feita. E aqui ela fala aqui em cima: o Senhor me tem revelado que muitos, ela fala duas vezes, muitos serão salvos da degenerescência física, mental e moral por meio da influência prática da reforma de saúde. Olha só, então, essa terceira mensagem que nós vamos levar é de suma importância mesmo, não tem escolha, é de suma importância estar com a reforma de saúde junto. Amém. Aí a sexta pergunta tem um texto de Efésios 1, verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. E ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o benefício de sua vontade. O que esse texto revela mais sobre a eternidade do Evangelho eterno? O que esse texto nos revela, irmãos? Irmãos, eu quero ler para vocês um verso bíblico muito conhecido, né? Mas muitas vezes, como é que eu vou dizer assim, pouco crido, né? Às vezes a pessoa não crê muito nisso. Diz assim, no capítulo 1, verso 16 de Romanos: porque eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para me transformar, me deixar aqui como Cristo quer me encontrar. É esse aqui. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é somente falar, aí a pessoa vai perguntar, talvez, o que é Evangelho? Boas novas. Tá, mas boas novas do quê? Que Jesus morreu na cruz. Só isso? Não.
Ele morreu porque ele morreu para te dar a oportunidade de ser transformado em mais semelhança de Deus. Né? Não foi somente por morrer, morreu só porque ele queria morrer. Não é assim. Não é assim. Gente, a salvação é de graça. Sim, é de graça. Mas ela não é barata. Não é assim como a gente acha na rua, como a gente acha na rua qualquer coisa na rua. A salvação foi o sangue do próprio Deus. Foi o sangue do próprio Deus que nos deu a salvação. Então esse evangelho nós temos que primeiramente experimentar, vivê-lo, para depois pregar. Exatamente. Então você vai pregar uma coisa que você não vive. Exatamente. Você não dá valor, né? O que Deus fez por você, meu Mário? As pessoas vão perguntar, então me diga. Exatamente. Porque se foi bem em você, vai fazer em mim. É. Agora, se teu vizinho olha que você aceitou esse evangelho, mas você anda igual a ele, para que ele vai querer uma coisa que ele já está? Aí nós temos que fazer como Davi. Davi no Salmo 119, versículo 11, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém. E olha o que diz o versículo aqui que nós acabamos de ler aqui, né? Aí o de Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Isso quer dizer que Deus escolheu quem? Só a mim, o Alexandre, o Potários, o Ricardo, o irmão Evelane aqui? Não. Ele escolheu a todos, porque o evangelho é para todos para a salvação. Agora se dá o caso que alguns aceitam esse evangelho e outros não aceitam. E aí é que está o problema, né? O evangelho é para todos, mas nem todos o aceitam, né? E só pode ser salvo e purificado e santificado e apresentado santo e irrepreensível perante Deus pelo evangelho aqueles que aceitam esse evangelho. Se você não aceitar o evangelho, não tem como isso acontecer. E não é uma aceitação intelectual somente. Não. Tem que aceitar e praticar. Isso. Não é só eu aceito. Não. E nisso aí também está o que o Potágoras falou também. Ser apresentado santo e irrepreensível perante Deus está ligado também com a mensagem de saúde que o Potágoras falou também. É morrer para Como eu posso ser apresentado santo e irrepreensível perante Deus se eu consumo todo esse lixo, me perdoa a palavra, todo esse lixo que Satanás coloca no lugar da alimentação saudável que Deus deixou? Por isso que a Bíblia fala, morreu a cada dia. Exatamente. Tem que morrer a cada dia. Como eu faço? Não tem como. Eu não aceitar, eu criar uma situação mental e espiritual, né? Se eu não tomar conta do meu corpo, que a comunicação com Deus é através do meu Vamos terminar aqui com sexta-feira, irmãos. Aí os irmãos quiserem comentar das considerações finais, ó. Podemos ter certeza, primeiro parágrafo da lição de sexta-feira, da salvação. Mas não devemos ser presunçosos. Nós devemos ter a certeza da salvação, que é o perdão, a justificação. Isso. E olha a pergunta. Mas não devemos ser presunçosos em relação a isso. Existe uma falsa segurança de redenção, certamente. Jesus advertiu sobre isso também, dizendo, muitos naquele dia hão de dizer, pessoas que vão dizer que está salvo. Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome. Em teu nome não expelimos muitos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que pratica iniquidade. As pessoas estavam se sentindo como? Dizendo, nós somos salvos. Aqui diz o Mas parágrafo. eles estavam fazendo o quê? Mas para baixo diz, perdidos. Viveram em iniquidade. Olha o que diz aqui, ó. Essas pessoas cometeram dois erros fatais. Primeiramente, apesar das grandes coisas que fizeram em nome do Senhor, elas não estavam fazendo a vontade de Deus. Então, quer dizer, fazer as coisas em nome do Senhor não significa fazer a vontade do Senhor. Que é obedecer a sua obras. Que nem Saul, por exemplo, ele fez separou as ovelhas, mas em nome do Senhor, para sacrifício ao Senhor. Mas a reprovação foi muito grande, não foi isso que Deus pediu. Né? Então, existem vários exemplos, a gente sempre dá aqui diversos exemplos. Eu já vi pessoas dizendo na igreja, eu fiz um teatro, mas foi para pregar a mensagem do Senhor, para ganhar almas. Mas será que foi isso que o Senhor pediu? O que o Senhor pediu? O que o Senhor revelou por sua serva? Então não tem o que dizer, né? O Senhor não aceita. Irmão, o Senhor não aceita. Principalmente de adventista, que sabe e conhece a mensagem. E nessa parábola aqui está dizendo bem claro, mais embaixo, ó. Essas pessoas estavam longe de Cristo, visto que chegaram a apresentar as suas obras na tentativa de se justificar diante de Deus. Como apresentar as suas obras? Elas falam para Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Senhor, não, por que eu não estou aí salvo? É justificação pelas obras, uma tentativa. Exatamente. Né? A minha consideração final aqui é que eu quero dizer que os irmãos da igreja, os líderes principalmente,
e encoraje os irmãos a pregar o Evangelho eterno na sua total pureza, encaminhando o braço direito da mensagem, que é a mensagem de saúde. Nós temos vários livros que dão orientação sobre saúde, orientam, nós fazemos campanhas de saúde para a comunidade também, né, como várias igrejas têm feito. Nós devemos encorajar os irmãos a pregar o Evangelho na sua totalidade, sem manipulação nenhuma. Pregar realmente aquilo que Deus manda. Amém. Aquilo que Deus manda. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. E que Deus possa nos abençoar, que você possa compartilhar. Comente aí também embaixo aí do vídeo o que você achou da lição. Espalhe para outros irmãos para que possamos juntos conhecer e crescer na santificação a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar agora e que nós possamos estar atentos a todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu Deus, Senhor, Santo Deus, Pai eterno que está nos céus, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor Deus, para colocarmos em prática tudo que aprendemos aqui. Amém. Amém, meu Deus. Que o Senhor possa nos achar vasos dignos, Senhor Deus, de colocar o Teu Evangelho dentro de nós, dentro do nosso coração e da nossa mente, para que assim seja possível levar outras pessoas também. Que o Senhor abençoe a cada um que assistiu esse vídeo agora, Senhor. Que ele possa também se tornar um vaso de honra perante Ti, Pai. Que possa ser transformado por esse Evangelho e por esse amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém.